vai, deixa eu passar. Oi, gente. Estamos ao vivo. Mais um dia aqui de live RDF. Como você já tá acostumado, todo dia é um cenário novo, entendeu? Estamos no carro hoje. Hoje é dentro do carro, com as crianças aqui dentro. Tudo acontecendo na prática. Como é que você está? Como é que tá passando o final de semana? Como que tá as coisas aí? Foi o domingão de vocês? Domingão com a família. Aí foi com a família também, porque que foi? Hoje estamos aqui no 13º dia da live RDF. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que apareceu aqui durante esses dias. Cada um de vocês que se comprometeu. Coloca na vista aí o... Cada um de vocês que se comprometeu em estar aqui todos os dias. E eu quero agradecer a presença de cada um. E o tema da live de hoje, nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é sobre treinamento de filhos. Para ser mais exato, o nome da live é Treine Filhos e Crie Gado. Como assim, Leonardo? Como assim treinar filhos e criar gado? Como assim, gente? Como assim? Você pode ver que tem muitas pessoas que dizem: ah, eu criei meu filho, eu crio meu filho desse jeito, eu fui criado dessa forma, eu vou criar dessa forma. Ou fala também assim: criei meus irmãos, criei minha sobrinha. Você já deve ter escutado isso aí no ambiente que você vive. Só que quando você fala criar, o que significa criar? Criar, você cria animal, você cria gado, você cria vaca, boi. Isso daí você cria cachorro, entre outras coisas. Quando se trata de filhos, significa treinar. Você tem que treinar os seus filhos. Mas como assim treinar? Você tem que entender que você tem que afiar os seus filhos como flechas. E vocês têm que deixar eles bem preparados para quando ele chegar lá na frente, ele chegar em lugares mais longes do que vocês já chegaram. Então por que a gente tem que treinar os nossos filhos? Para ele chegar em lugares mais longe ainda do que a gente chegou. O nosso treinamento é bastante importante na vida deles, porque nós somos as pessoas que eles vão se inspirar lá na frente. E se eles não se inspirar em você, você pode ter certeza que eles vão se inspirar naquele professor que tem 40 anos e mora com os pais. Ele vai se inspirar naquele professor que o filho dele é um pet ou uma samambaia. Ele vai se inspirar nesse tipo de pessoa. Porque o marxismo cultural tá aí para destruir as gerações, para destruir muitas famílias e muitas vidas. Para quem não tá entendendo nada e tá chegando nessa live aí agora, estamos fazendo a live aqui do carro, porque quem não participou da live de ontem, o tema da live de ontem foi procrastinação mais finanças familiar. E ontem a gente falou um pouco sobre isso, sobre procrastinação, que é você deixar para amanhã o que era para ter sido feito ontem. A gente poderia muito bem falar assim: não, vamos fazer essa live hoje, vamos deixar para depois. Mas não, se a gente fez um compromisso e falou que ia estar com vocês 15 dias, nesses 15 dias, vocês podem ter certeza que vocês podem contar todos os dias às 9 horas. Vocês podem abrir o Instagram que a gente vai estar aqui. A Luana vai falar pra vocês um pouco agora sobre, na visão dela, o que significa o treinamento de filhos na visão dos pais. Eu tenho os mesmos pensamentos que você, né, amor? Mas foi literalmente igual o Leonardo falou. Em criar filhos, em treinar filho, você não apenas tá o quê? Porque tem uns pais que hoje em dia acham que só precisa dar comida, roupa, sustentar e tá bom. Mas não é. Você tá treinando a vida para o futuro. Então não é apenas só dar comida, só sustentar, só dar roupa. Porque o que adianta você dar roupa de marca pro seu filho, tá andando de tênisão, essas coisas assim, de marcona, mas aí lá na frente ele vai, cresce e é um cara ou uma mulher bobona, que não sabe como é que fala? Ter as responsabilidades. Porque você treinando o seu filho, primeiramente você vai estar, cada um de nós tem os nossos propósitos.
tem que descobrir primeiramente, né? Qual que é o propósito do seu filho. Então, você tem que treinar ele pra isso. Porque nossos filhos não são nossos, né? Primeiramente, nós não tá treinando os filhos pra gente. É pra Deus, é para o futuro dele. Que no final da vida, dependendo do que você tá fazendo hoje, você sabe pra onde que você vai, né? Então, muitos dos pais hoje em dia acham que quando crescer, aí vai atrás. Que é muito o que eu escuto. Ela faz isso hoje porque ela cresceu. Mas imagina se seu filho tivesse esse treinamento desde quando ele era novinho. Desde quando ele nasceu, desde quando ele tá na barriga. Imagina a pessoa que ele vai se tornar lá na frente. Porque eu posso te dizer por mim mesmo que hoje em dia eu tive que desbloquear. Todo dia tem um bloqueio pra eu desbloquear, sabe? E é isso aí falando de mim. Porque muitas pessoas olham assim pra mim e falam, tipo, já pessoas na rua que nem me conhecem, só de conversar comigo por uns minutinhos, chega e já até falou, nossa, eu tenho um filho, eu quero que ele case com uma mulher igual a você. Mas, gente, eu não era essa mulher antes. Eu era uma menina perdida no mundo por aí. E, tipo, por causa de certos ensinamentos, eu tive que, hoje em dia, lidar com isso e desbloquear disso. Então, você que é pai, você que é mãe, você pode facilitar muito a vida do seu filho, treinando ele certo. Uhum. E porque muitos pais acham que filho é filho. Eu tô um pouco rouca, gente, então desculpa aí, mas filho é filho e é criar e pronto. Mas criar, igual o Leonardo fala, você cria gado, é cachorro, você fica lá dando comidinha, você prepara lá como que é o nome? A ração. Você prepara lá, coloca a aguinha. Vai dizer que você tá tratando o seu filho do mesmo jeito que você trata um animal? É sério isso. Ridículo. É tipo você falando que você tá tratando o seu filho igual um animal. Mas você não tem que criar ele, você tem que treinar ele pra vida. Você quer um filho no futuro que você quer que você olhe assim, uau, que cara. Tem que começar de agora, tem que começar de quando o filho tá na barriga. E não achar que só tem que alimentar, dar comidinha na boquinha e tá bom pra vida. Não, ele tem que ser treinado pra vida mesmo. Homem, se você tem um filho homem, ixi, ele tem que levar as pancadas, ele tem que, igual eu, Leonardo, nós é doido pra ter um menininho. Aí você acha que o jeito que a gente treina nossas filhas vai ser o mesmo jeito que o menino? Claro que não. O menino, querendo ou não, ele é mais solto. Nós fica doido vendo uns bebezinhos, umas crianças assim. Até ontem nós estávamos num evento e olhando, até parou assim de olhar uns molequinhos, tipo, os filhos, né, de uns amigos nossos, brincando de lutinha. Eu fiquei, nossa, amor, quando eu tiver o nosso, vai ser desse jeito. Homens é pra levar a pancada mesmo. Que como que você tá treinando um menino hoje em dia? Porque futuramente esse cara, ele tem que poder dar a vida à mulher dele, se for preciso, né? Ele tem que falar assim, bater a mão no peito e falar, não, eu dou a vida pra minha mulher, pela minha família. Exatamente. Mas dependendo do que você tá fazendo hoje, ele possa crescer e ficar videogame, talvez ter o bloqueio de até conhecer uma mulher. E você que tá criando uma menina, com certeza, certamente você não vai criar igual você cria um menino. Não, porque senão ela vai crescer, ser o quê? Uma machona, independente. Você não tem como você criar, porque muitos dos pais acham que, criei um desse jeito, vou criar outro. Não, você vai treinar cada um deles vai ser diferente. Igual nós temos duas meninas, duas filhas. Uma delas, nós já vê que já gosta de toque físico, ela é mais assim, pode dar beijo. A outra já não.
A outra, ela é mais distante. Ela gosta de brincar, mas é mais longe. Então, me diz, imagina a gente ficar dando um beijo, amassando essa que não gosta. O jeito que ela vai crescer, ela vai ficar, ah, não, meu Deus. Que pegação. Então, Fica no meu pé. não tem como vocês treinar os seus filhos do mesmo jeito. Cada um tem um propósito. Por isso que muitas famílias, você vê hoje, famílias que têm 5, 10 filhos, e aí você vê que sempre tem aquele que não dá, que os pais falam que não dá certo. Aí fala assim, criei meus filhos tudo igual e aquele ali não deu certo. Não deu certo, ou não faz o que você quer, não atingiu as suas expectativas. Mas é por quê? Porque você criou, você colocou lá dentro daquele quadrado e criou todos da mesma forma. O mesmo, e tem alguns, em algumas famílias, que alguns dá certo e outros não. Alguns envolvem com coisa errada, outros não. Mas o que acontece? É porque os pais pensam que a criação é tratar todos de forma igual. Então imagina aí na sua cabeça agora um curral cheio de vaca, você criando todas igual, a mesma quantidade de comida, os mesmos ensinamentos. Se você criar todos iguais, não faz sentido, porque cada um tem o seu propósito de vida diferente. Igual a Luana tava falando, aqui em casa a gente tem duas personalidades completamente diferentes. A gente tem uma que é mais toque físico, que gosta mais de beijo, abraço, carinho. E a outra que ela gosta de conversar, mas ela gosta de ficar no canto dela, é mais de longe. Agora imagina se a gente dá o mesmo treinamento que a gente dá pra uma pra outra. Aí é onde chega lá na frente e os pais falam assim, eu não sei na onde eu errei, eu treinei meus filhos, eu criei meus filhos tudo e não deu certo e não sei o que. Mas é por isso. Porque os pais pensam que a mesma criação que dá pra um tem que dar pra outros. Mas não, você tem que treinar o seu filho conforme o propósito dele. Conforme o que ele nasceu pra ser. Você tem que preparar ele pro mundo conforme o que o Senhor colocou dentro do coração dele. Aí você me pergunta, Leonardo, como descobrir isso? Você vai ter que descobrir. Você, como pai, você tem que descobrir o papel do seu filho e você tem que treinar ele naquilo. Mas eu não tenho clareza nem do meu propósito, como que eu vou treinar o meu filho? Cara, fala com Deus, pede Deus direção. E com o tempo você vai conseguir ver isso. Porque se você pega uma maçã, ela tem um cheiro. Se você pega uma manga, ela tem outro cheiro. Se você pega a banana, ela tem outro cheiro. Se você for cheirar cada ser humano tem o seu cheiro próprio. Tem aquele cheiro que você sabe que é daquela pessoa. Cada um tem a sua própria essência. Você acha que Deus iria fazer as coisas iguais? Não. Ele fez cada coisa única, cada filho único. Então cada um tem o seu propósito e algo que está dentro. E você só vai conseguir descobrir isso quando você parar de tratar ele de forma igual e tratar que nem você trata os seus outros filhos. Muitos pais tentam repetir os mesmos comportamentos que eles aprenderam na casa. Só que se você fizer isso, ou você vai criar pessoas piores do que você, ou você vai ser considerado um chato. Como assim, Leonardo? Um chato? Na visão dos filhos, quando os pais só fica no pé cobrando toda hora, chamando atenção, brigando, ele não respeita. Agora me fala, quem respeita o chato? Responde pra mim, você respeita uma pessoa chata? Ninguém respeita o chato. Por que ninguém respeita o chato? Porque o chato é aquele que toda hora tá enchendo o saco. Toda hora ele tá no pé. Mas, Leonardo, você tá falando que eu não posso ser chato com meu filho, como que eu vou fazer? Cara, ninguém respeita o chato, mas todo mundo respeita quem é punitivo e recompensador. Como assim punitivo e recompensador? Nos momentos que você tem que punir, você vai punir. Mas como assim punir? Eu vou ter que quebrar o pau no meu filho? Não. Seu filho não é um animal, cara, pra você precisar bater nele. Pra você punir, você tem que tirar aquilo que ele gosta. Muitas vezes você vai estar num ambiente e você vai... O que você vai fazer? Tiver nesse ambiente e a criança tá lá tocando terror, beleza, só vai anotando. Você vem que cria um crédito, você dá um cartão de crédito pra criança. E tudo que ela for fazendo, você vai guardando, vai anotando aquilo ali. Quando chegar nos momentos em que ela quer pedir algo pra você ou quer que você faça algo,
Você vai lembrar daquilo que ela fez. E você vai ser punitivo nesses momentos. Mas naqueles momentos que o seu filho acertou, que ele fez algo bom, que ele fez algo, que ele evoluiu, que ele cresceu, você tem que recompensá-lo. Porque nisso você vai estar formando o caráter dele. Você vai estar formando a pessoa que ele vai ser no futuro. Mas eu fazendo isso aí, meu filho vai crescer interesseiro. É na onde você tem que treinar ele também. Você não pode dar tudo, todas as vezes que ele acertar, você dá tudo pra ele. Não. Se você der tudo pra ele, ele vai crescer aquela criança que acha que todo mundo precisa dar as coisas pra ele pelos atos dele. E ele vai começar a fazer as coisas pra agradar as pessoas, pra ele ganhar algo em troca. Então é onde você tem que, como pai, você tem que ter bastante equilíbrio nisso pra não chegar nesse ponto. Mas Leonardo, eu já tô com meu filho, já aconteceu tudo isso. Cara, libera seu filho. Você como mãe, você como pai, tem que liberar o seu filho para prosperar. Porque na palavra mesmo diz: deixai seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne. Muitos pais são tão apegados com os filhos que não deixam eles criar sua própria família, não deixam eles fazer as coisas da vida dele. Mas se você fica fazendo isso, você está impedindo o seu filho de avançar. Você está impedindo o seu filho de ir para o próximo nível, de alcançar coisas diferentes. Muitas pessoas fazem chantagem emocional com os filhos. Ah, se você sair disso aqui, não vai... Cara, deixa o seu filho ir. O seu filho, ele precisa conhecer o mundo. Ele precisa formar a própria família dele. Se você ficar com esse apego emocional, com medo de... Ai, se meu filho sair de casa, o que ele vai fazer? Não, você como mãe, você tem que treiná-lo, incentivá-lo a ele construir a própria família dele. Mas não é obrigar. Você não precisa obrigar. Muitos pais, às vezes, têm um exemplo de família tão ruim dentro de casa que às vezes os filhos não querem nem casar. Porque eles falam, imagina se eu casar e minha família for uma merda, do mesmo jeito que é essa aqui em casa que eu vivo. Então, você como treinador do seu filho, você tem que ser exemplo. Pra que ele olhe pra você e fale assim, cara, olha que família top que eu tenho, eu quero ter a minha própria. Eu quero ter a minha própria família. Você como pai, você tem que ser exemplo e você tem que incentivar o seu filho a construir a própria responsabilidade, a própria autoridade dele no mundo. Você como pai tem que fazer isso. Mas Leonardo, como é que você tá falando isso pra mim? Como você tem coragem de falar isso pra mim? Cara, alguém precisa falar a verdade. Alguém precisa falar pra você o que ninguém tem coragem de te dizer. Se você tá com o seu filho preso dentro de casa, o seu filho vai continuar, ou sua filha vai continuar sendo aquela criança pra sempre. Ele não vai crescer, não vai evoluir, não vai ter as próprias responsabilidades. Você como pai, você tem que incentivar. Se o seu filho já passou dos 20 ou dos 19 anos dele, dos 20 anos pra frente, você como pai, nessa época é onde você já tem que incentivar seu filho a construir a própria responsabilidade dele, a construir a própria família dele. Se você não fizer isso, você não está cumprindo aquilo que o Senhor preparou desde o início dos tempos. Muitos pais, por apego emocional, tentam segurar os filhos na casa deles pelo resto da vida. Cara, mas isso daí você está impedindo. Você está impedindo a prosperidade do seu filho. Você está impedindo ele de conhecer coisas que você nunca conheceu por conta de uma carência emocional que você tem com ele. É somente por conta disso, de uma carência emocional que você tem com ele. Então o que eu te digo hoje? Se você tem um filho ou uma filha, libere essa pessoa. Incentive essa pessoa a ter a sua própria casa. Incentive ela a conquistar as coisas dela. Não fique, se você sair de casa, o que vai ser? Você não vai conseguir. Cara, você tem que falar todos os dias, você nasceu pra vencer, você nasceu pra dominar tudo que você colocar a mão. Eu acredito que você vai ter o seu lar, eu acredito que você vai ter a sua família. Você como pai tem esse poder de profetizar palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Cara, não tá perdido. Seja o exemplo que você quer que os seus filhos sejam lá na frente. Dê a oportunidade para os seus filhos atingirem lugares mais longe do que vocês chegaram. Se você ficar prendendo eles, você não vai deixar eles prosperar. E aí eles vão chegar lá nos 30, 40 anos dele e ele vai falar assim, cara, eu passei a minha vida toda
tentando fazer os desejos do coração do meu pai, fazer o que ele queria. Aí você vai e morre. E aí, como que seu filho vai ficar no mundo se você não treinou ele pra estar preparado pra isso aqui? Porque o certo é os filhos enterrar os pais. É os filhos enterrar os pais. E qual é a preparação que você tá dando pro seu filho com carência emocional, prendendo ele dentro da sua casa? Me explica. Me explica isso. Me fala se isso é um amor. Você tem que entender que o verdadeiro amor é aquele que sabe ter a pessoa por perto e sabe quando é o momento de partir. A natureza, ela é tão... Se você quer aprender qualquer coisa que o Senhor criou, é só olhar para a natureza. A natureza, ninguém ensinou nada para os pássaros. Mas a mãe, quando ela choca o filhote, ela faz tudo. Ela mesmo empurra o filho para pular de cima da árvore para ele sair voando. Ela mesmo dá esse impulsionamento pro filho. Imagine se ela pegasse o filho dela e ficasse: não, você não vai voar não, imagina se você cair. Imagina se ela ficasse com isso, com esse medo. Como não seria? Mas não, a natureza, tudo que tem na natureza foi que o Senhor criou, é natural. Ninguém, não tem um curso para os pássaros falando: você precisa fazer dessa forma. Não, o que é natural acontece naturalmente. Então essa é uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Treine filhos, treine os seus filhos, prepare eles para o mundo, porque quando você for embora eles vão ficar aqui sozinhos e eles vão falar: caramba, meu pai se foi, e agora, o que eu vou fazer? E é onde muitas pessoas ficam perdidas e caem em vícios, entram nas drogas, caem no mundo que não devia, porque eles ficam sem chão, porque você era o chão deles e você não preparou eles para o mundo. Às vezes você pode ter um filho de 30, 40 anos que está na sua casa e agora você que está vendo essa live. Cara, ainda dá tempo, incentive ele a construir as coisas dele. Incentive ele a sair da sua casa. Fala pra ele: você não é mais convidado aqui dentro. Você tem que dar esse impulsionamento, você como mãe ou você como pai tem que dar esse impulsionamento pro seu filho. Eu sei que é doído, eu sei que eu vou passar por isso também quando minhas filhas for sair de casa. Eu sei que eu vou sentir saudades dela, mas eu sei que isso é o que o Senhor preparou para a vida delas, porque se eu ficar prendendo elas não vão conquistar nada daquilo que o Senhor preparou para a vida delas. Elas não vão atingir lugares mais altos do que eu cheguei. Pense nisso que eu te falei e não fique somente escutando, comece a praticar. Não deixe que mais uma geração seja abalada por conta de bloqueios emocionais que você tem. Seja você a diferença. Se você é um filho e está escutando isso agora, comece você mesmo a se cobrar, a mudar os seus ambientes, a mudar suas companhias. Comece a entender que você é uma pessoa responsável e que você consegue sim fazer o que você quiser da sua vida. Você consegue sim conquistar suas coisas, conquistar sua família, conquistar sua casa. Você consegue tudo isso e além. Você não precisa se prender às pessoas. Os seus pais deram o melhor que eles poderiam te dar. Use tudo isso que eles te entregou e faça melhor para a próxima geração. Faça o melhor, treine os seus filhos. E você que é pai, que está escutando isso, eu quero te dar um conselho. Às vezes já até passou a vez de você treinar os seus filhos, ou sua missão já foi completa. Seu filho já foi para casa dele, já tem a própria família dele, já está prosperando sozinho. Você que é pai e o seu filho ainda está aí hoje, incentive seu filho a sair de dentro do seu lar. Incentive seu filho a buscar a própria estabilidade, a própria estabilidade financeira dele, a cuidar das próprias finanças dele. Incentive ele a conquistar as coisas que ele deseja para a vida dele. Incentive ele a ter uma casa, incentive ele a ter uma família. Incentive tudo isso. Fala para ele: cara, já passou da hora de você ir embora da minha casa. Já passou, vamos, o que você tá precisando? Eu vou te ajudar. Você precisa arrumar um emprego? Vamos sair, eu vou sair junto com você. Eu vou te levar ali pra você arrumar um emprego. Mas eu não quero você aqui dentro. Por mais que isso doa no seu coração, coloque ele pra ir pra fora. Coloque, porque ele precisa desse empurrão. Muitas pessoas precisam desse empurrão para que elas possam ir pra frente. Agora, se você ficar com dó no seu coração, fala: nossa, e se meu filho sair daqui, ele não vai conseguir se virar? Cara, o Senhor na palavra diz que nem os lírios do campo
Nem os corvos passam fome, quem dirá os seus próprios filhos. Cara, incentive os seus filhos a conquistar a própria estabilidade dele, a ter os próprios recursos, a gerar os próprios recursos. Você que ainda não é pai, grave isso que eu tô te falando na sua cabeça. Treine os seus filhos para quando ele chegar nos 20, 22 anos deles, ele está partindo e falando: pai, obrigado por todo o treinamento que você me deu. E você que já passou a vez de você fazer isso com os seus filhos e não tem como mais, sabe uma coisa que iria ajudar bastante os seus filhos? E muitos pais não fazem isso. Chega nos seus filhos e fala assim: meu filho, o seu pai e sua mãe errou nisso, nisso, nisso e nisso aqui com você. Tem como você consertar isso na próxima geração? A gente reconhece o nosso erro, a gente sabe que a gente errou nisso. Conserte isso na próxima geração. Tenha humildade, assuma os seus erros, assuma onde você errou. Reconheça seus erros, porque às vezes você reconhecendo os seus erros, você vai salvar uma próxima geração. Porque os seus filhos vão ver assim, você chegando neles falando assim: nossa, pai, você teve a coragem de fazer isso, eu vou praticar tudo isso que você tá falando aí com meus filhos. Você mudou minha cabeça agora. Às vezes um ato desse de humildade seu pode mudar uma próxima geração. Não pense somente em você próprio. Os seus erros servem de aprendizado para outras pessoas. Eu mesmo, quando eu mais a Luana, assim que a gente já tava junto, morando há um tempo, a gente tava numa reunião onde tinha meus pais e os pais dela junto. E nesse dia, eu mesmo fiz uma pergunta para todos eles. Eu falei assim: cara, se vocês tivessem a nossa idade, o que vocês não errariam mais? E foi cada um falando: ah, eu não fazeria isso, eu não fazeria aquilo. Ah, se eu tivesse a idade de vocês, eu fazeria tal coisa. Eu correria atrás mais disso, eu correria mais atrás daquilo. E cara, isso é a melhor coisa que tem, porque você como pai, às vezes já passou da época, mas você pode passar os seus aprendizados que você teve, os seus erros, as coisas que atrapalharam você evoluir, as coisas que atrapalharam você de avançar. Mas você pode salvar a próxima geração apenas com seus conselhos e tudo aquilo que você já passou. É isso. Quer falar mais alguma coisa, amor? Não, você falou tudo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que apareceu aqui. Hoje é o 13º dia de live. Falta apenas 2 dias para acabar esse desafio de 15 dias que a gente fez aqui no Instagram. E quero dizer para vocês que meu coração explodiu aqui nessa live agora. Eu falei realmente aquilo que estava guardado aqui dentro do meu coração. Tudo aquilo que o Senhor tocou em mim para falar, eu falei para vocês. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu quero dizer que vocês são amados. Deixa o orgulho de lado, deixa a arrogância. Seja mais humilde. Às vezes só pelo fato de você assumir aonde você errou e assumir aonde você acertou, você vai estar ajudando a próxima geração. Você vai estar ajudando as próximas pessoas. Imagina que lindo não vai ser quando o seu filho conquistar a casa dele, conquistar a família dele, você ver seus netinhos chegando na sua casa. Que maravilha. Às vezes hoje você não pode ser um exemplo bom de família, que seu filho olha pra você e fala assim: eu não quero ter nem família mais. Eu não quero, imagina eu ter uma família, não vou ter filho, imagina ser esse bagunça. Mas ainda tá em tempo. Comece a ser a transformação a partir de hoje. Transforme da sua casa em um lar. Faça desse lugar um ambiente onde dá vontade do seu filho voltar lá pra dentro. Transforme esse ambiente num lar e treine os seus filhos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você botar o seu filho pra fora e falar: vai, filho, eu sei que você vai conseguir chegar em lugares muito mais longe do que eu cheguei. Veja seu filho como uma flecha e você é o arco onde vai lançar essa flecha. Imagine que seu filho é essa flecha e você tem que esticar o máximo que você conseguir pra trás e jogar o seu filho pra frente. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Também te amo, minha mãe e meu pai. Obrigado por todos os ensinamentos que vocês já nos deram. Nós aprendemos muito com vocês. E hoje estamos construindo a nossa família através de tudo aquilo que a gente aprendeu. E vamos fazer uma geração muito melhor. Eu acredito nisso. E através das nossas vidas, a gente vai mudar a vida de muitas outras famílias. Eu creio isso. Eu creio nisso. Transformar essa geração que tá perdida. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. E até amanhã, na próxima live. E compareça aqui se você quer aprender algo. Amanhã vai ser um tema bem interessante. Vamos revelar amanhã. E é isso.
Muito obrigado. Beijão. Amamos Boa noite, você. gente. Deixa uma flor da senhora aí dentro do negócio da energia, viu? Tchau. Beijo. Beijo.